Essa aqui vai ser a introdução padrão dessa série de vídeos que tá pra acontecer aqui no Varanda. E isso, obviamente, vai ser uma explicaçãozinha aqui dos critérios e de como vai funcionar a brincadeira aqui, tá? Um filme por país na Copa do Mundo. Eu fiz uma listinha com um filme por país que tá na Copa de 2026. Eu tô assistindo eles agora e conforme eu for assistindo, vai acontecer esses vídeos aqui no canal em que eu vou falar por grupo sobre os filmes individualmente e fazer uma brincadeirinha ali de classificação, qual foi o melhor por grupo e tal, até pra gente dar uma olhadinha de quão diferente isso pode ser do futebol, né? Então, vamos lá, como deve funcionar. Um vídeo para cada grupo, do A ao L, então 12 vídeos. Pretendo que eles saiam toda terça e quinta. Primeiramente eu comento cada um dos filmes, eu faço as minhas considerações e no final eu decido arbitrariamente aqui os classificados de cada grupo. Algumas coisinhas que valem destacar. Evidentemente eu não estudei o cinema de cada um desses países. O cinema é muito diverso, é muito complexo. E nenhum desses países se resumem à escolha que eu fiz aqui, sabe? Eu escolhi um filme individualmente, aleatoriamente em alguns casos. Em alguns vários países vocês vão ver que escolhi o que dava para ser escolhido, o que eu conseguia ter acesso, o que a linguagem permitia, o que tinha legenda, o que dava em muitos casos. Não é uma brincadeira para definir qual o melhor cinema, tá? Alguns países eu tive muita dificuldade em encontrar algo, então qualquer circunstância diversa para ver o filme, eu vou deixar avisado na hora que eu vou explicar ele. E eu acho que é isso. Agora vocês podem finalmente ficar com o vídeo. Então, começando agora mais um vídeo dessa série maravilhosa. Chegamos no quinto vídeo, no grupo E. A série que, como tá aqui na introdução padrão, dizia que ia sair toda terça e quinta, mas que ela sai todo momento em que der na telha, né? Mas as coisas acontecem assim por aqui, embora muito provavelmente este vídeo saia na terça e o último tenha saído na quinta, né? Então, enfim, errado nós não estamos tanto assim. Chegamos agora no grupo E, no quinto grupo da Copa do Mundo, num grupo que agora já rolando a Copa do Mundo, já acontecendo, quase chegando ao fim da fase de grupos. É um grupo que surpreendentemente prometeu muita resenha pra gente, surpreendentemente prometeu muita surpresa pra gente. E no cinema, sei lá, não tão diferente de como vem sendo. Não sei, vamos ver, vamos discutir aqui. Antes de qualquer coisa, vou pedir pra você deixar o seu like. Ele é muito importante pra gente saber o que tá certo, o que tá errado, se tá sendo bem atribuído, se a galera não tá curtindo. Então pode deixar seu dislike, caso você assista tudo aqui e não goste também do que viu. O comentário, campo aberto ao debate, principalmente neste momento aqui em que eu tô falando sobre, né, que não falei na introdução padrão ali, sobre cinemas de vários lugares do mundo, então vários lugares que obviamente não compreendo, então a gente aqui vai ter alguns países, né, países que mal países são ainda, mal alcançaram a condição de países neste momento, então tem muita complexidade aí. E se você é um grande conhecedor de alguns cinemas que serão discutidos aqui, o cinema de Curaçao, se você é um grande conhecedor de cinema alemão, então deixe seu comentário aqui dizendo que eu fiz a escolha errada, a escolha certa, que eu tô chapando, ou simplesmente contribuindo ao debate. O comentário é muito importante aqui. Se inscreva no canal, o canal ali, né, no começo da série eu pedia pra gente chegar aos 200. Nós chegamos aos 200 neste momento que eu gravo 203, mas a gente pode crescer, né? Você pode nos ajudar a continuar crescendo, nos ajudar a continuar crescendo essa série também, então compartilhe esse vídeo se você gostar. Aqui no canal, se você chegou agora no grupo E, tem vários outros já, o grupo A, B, C e D, e além de vários outros vídeos que a gente também discute cinema, que a gente também discute política, igual em alguns momentos também é discutido nessa série. Enfim, diversos temas. E agora que a Copa do Mundo tá rolando, muito vídeo sobre futebol também, se você se interessa. Um debate que aqui no Varanda a gente sempre propõe, no mínimo, tentar ser diferente. Se a gente vai alcançar ou não, você avalia aí, né? Mas no mínimo tentar ser diferente do que normalmente é dito a respeito de cada coisa. Seja cinema, futebol, videogame, anime, aqui a gente fala de tudo, tá? Então, sério, de verdade, considere se inscrever aqui no canal, considere curtir o vídeo e principalmente considere compartilhar para essa série continuar se espalhando, pra gente poder continuar produzindo e falando mais sobre alguns cinemas pouco falados, tá? Eu já dei uma adiantadinha, né? Todo começo de vídeo eu falo que, o grupo tal, eu achei tal coisa. Eu já dei até uma adiantadinha aqui que o grupo E, ele me parece um
pouco semelhante com o que tá acontecendo no futebol. Surpreendentemente tá acontecendo no futebol. Vocês vão ver o porquê ainda. Embora tenha uma coisinha que eu acho que se você tá assistindo, se você assiste aos vídeos do Varanda em geral, mas se você assiste principalmente tá assistindo essa série, você percebe que todo começo de vídeo eu falo, acho que esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, não sei o quê. Hoje talvez seja, vocês vão entender o porquê que tem uma seleção aqui que não conseguiu se entregar direito, mas principalmente porque agora que eu gravo é meio-dia e 20, daqui a pouquinho este homem aqui estará em campo pela sua segunda partida na Copa do Mundo, então eu não posso perder isso. Tem que acelerar um pouquinho. Vamos lá, o grupo E, ele é composto por Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. A gente tem aqui um grupo que, esportivamente falando, é um dos mais interessantes, né? Porque a gente tinha um Equador e uma Costa do Marfim que dentro dos grupos, ainda mais nesses grupos, vários grupos, numa competição com 48 seleções, são países que não são centrais do grupo, então não é a Alemanha, não é igual no outro grupo com Espanha e Uruguai, mas eles cumprem justamente esse papel das seleções que vão competir pela vaga ali, e nesse sentido elas fazem frente até a própria Alemanha. A gente viu um excelente jogo, a Alemanha tendo que ganhar no finalzinho contra a Costa do Marfim, então excelentes partidas, e um Equador muito decepcionante do ponto de vista esportivo, que era uma seleção que até aqui no Varanda a gente comentou que poderia ser a surpresa da Copa. Acaba que ela tá sendo talvez a decepção das surpresas, né? A decepção entre quem esperava que ela pudesse ser uma surpresa. A gente já pula pra Alemanha, que eu estou com a camisa do São Paulo hoje, talvez eu sempre tento ter uma camisa temática, se vocês perceberam. A gente pula direto pra Alemanha e o filme escolhido foi M, do Fritz Lang. É o primeiro filme falado do Fritz Lang, a gente vai comentar sobre isso aqui possivelmente. Eu ainda tava, se você viu os outros vídeos também, eu comentei sobre isso. Em alguns momentos eu ainda tentava puxar um cara que eu vi pouco da filmografia dentro do país. Então, na Coreia do Sul, ao invés de eu citar o Sanguessul, eu puxei pra outros lados, sabe? E aqui eu ia seco no Murnau, porque é o meu diretor alemão favorito. E é esse período do principal período da Alemanha, entre 20 e 40, né, do cinema alemão. O M do Fritz Lang também se localiza ali, ele é de 1931, tá? Mas eu ia no Murnau, mas como eu já vi uns 9 ou 8 filmes do Murnau, vamos no Fritz Lang que tenho pouco contato. E aí eu fui no que eu consegui ali acessível, porque eu assisti ele no YouTube em excelente qualidade, então fui no que tava mais acessível ali. E graças a Deus, sabe? Fritz Lang é um diretor que eu tenho pouquíssimo contato, mas que ele é muito debatido. Então, que nem eu falei no grupo D sobre o Johnny Guitar, e até o próprio Sem Essa Aranha lá no grupo C, o brasileiro, e no caso no D, o estadunidense, ele é um filme já muito debatido, de um diretor muito debatido, de um diretor muito consolidado, e sempre que acontece isso, se vocês acompanham aqui no Varanda, se vocês me conhecem também, vocês sabem que eu tento direcionar a esta conversa mais do que falar sobre. E aí, aqui no caso de M, vou bastante por esse caminho, mas vamos ter que conversar um pouquinho aqui, né? Neste clássico thriller alemão, Hans Beckert, um assassino em série que ataca crianças, torna-se o alvo de uma enorme caçada policial em Berlim. Os crimes hediondos de Beckert são tão repugnantes e perturbadores para a vida da cidade que ele se torna alvo até mesmo de outros membros da sorte da rede do submundo. Com policiais e criminosos em seu encalço, o assassino logo percebe que está sendo perseguido, o que o leva a uma tensa e desesperada tentativa de escapar da justiça. A gente tem aqui um filme bastante definidor pro gênero do noir, um filme, que nem eu falei, ele é o primeiro filme falado do Fritz Lang. Aqui, nesse sentido do falado, a gente vai conversar bastante sobre ausências e permanências desse filme, o que faz dele sensacional, o que faz dele lindo, maravilhoso, inclusive um dos melhores aqui até agora dessa Copa do Mundo. A presença do som nesse filme é muito contraditório, porque ela se fortalece bastante por sua impresença, né? E aí as suas marcas de presença é que fazem dela muito grandiosa. O que eu quero dizer? Você que assistiu talvez tenha entendido já. O assassino, ele tem como uma marca, e aqui é bastante, né, comum dessa coisa do serial killer, do personagem, né, o personagem a ser perseguido que deixa suas marcas, que deixa seus rastros. Aqui ele tinha um assobio característico, e a gente vê no seu primeiro contato com uma vítima esse assobio, e aí a gente vê ele caminhando com essa sua primeira vítima, e esse assobio presente, e sempre que precisa se marcar em presença, ou justamente
construir uma contradição em algum momento com os apitos dos policiais, esse assobio se faz presente, então é um filme, primeiro filme sonoro do Fritz Lang que tem pouco som, tem pouca música, tem bastante diálogo, claro, porque isso isso é central pro filme, mas ele se utiliza bastante, muito pouco de sons ambientes, ele tá muito pouco composto por algo que vem de fora, porque no momento em que isso existe, isso é muito presente. No momento em que isso existe, isso é muito importante. E aí, por que eu falei dos diálogos e por que eu falei de presenças, de permanências e impermanências do filme, né? De presenças e impresenças. É que o assassino, pelo menos até um certo ponto do filme, e com certo ponto quer dizer bastante do filme, quase toda a duração do filme, ele é muito pouco presente em cena, ele é muito pouco presente em atuação, né? A gente vê a prática, até no momento da primeira prática dele ali, ele é muito pouco presente. E aqui tá algumas encenações geniais, principalmente aquela da sombra, que, enfim, acho que quando você pesquisa o filme, ela já aparece, né? O personagem sendo filmado, a placa que a criancinha olhava, e aparece só a sombra desse personagem, no momento em que antes dele aparecer já existia um murmurinho, já existia uma discussão assim, né, uma discussão na cidade, talvez isso esteja acontecendo, cadê essas crianças que sumiram, o que que é isso, o que que tá acontecendo, enfim. E aí é totalmente essa marca do expressionismo alemão, né, pra você marcar essa presença, você nem mostrou, você construiu algo quase, algo principalmente sensível, né, sensível de sensibilidade mesmo, então a presença deste personagem não se marca por pela invasão dele, mas por uma invasão da simbologia dele, que nesse caso seria a sombra, né? Algo menos inteligível, né? E aí a falta de presença desse personagem nos ambientes de discussão ou nos centros de discussão acaba gerando um pandemônio na cidade, porque ele se apresenta através de uma carta aos jornais, aos policiais, e aí também gerando outra confusão, porque nesse momento ele conscientemente coloca a cidade para se testar em moralidade, porque a sua falta de presença agora então vai fazer com que todos aqueles habitantes, eles debatam entre si quem pode ser, eles procurem através da sua moralidade quem pode ser. O protagonista assassino, ele deixa o protagonismo a narrativa, sabe? O seu protagonismo é narrado pelos protagonistas das cenas, que são todos os habitantes confusos e doidos por uma justiça, e aqui é o grande jogo moral da coisa, que é maravilhoso, sabe? Como se estabelece uma justiça meio injusta ali, né? Toda a população, aqui cabe perfeitamente essa discussão de uma moralidade, da moralidade da justiça mesmo, né? Da moralidade da impunidade, da punição, quem merece e o que merece, e pra quem merece, né, o julgamento. Porque a não presença desse personagem acaba permitindo que toda aquela população entre em julgamento, e entre um julgamento interno, e acabe todo mundo se constrangendo entre si, e acaba virando toda uma coisa meio desbalanceada. E aí a gente vai cada vez mais entrar em contato com a indignação popular perante criminalidade. Então, um filme que olha, ou a gente pode acabar olhando a partir dele bastante para punitivismo, para moral da punição também. Então, o que merece ser feito com o malfeitor. Muita coisa é balanceada pela falta da presença desse personagem, sabe? Então aqui eu nem quero entrar muito fundo nessa temática, né, no quanto isso aqui cabe socialmente, porque isso não me interessa, mas me interessa muito como o Fritz Lang, ele conseguiu construir toda esse dilema moral que cabe muito socialmente, só retirando a presença do assassino da cena. E aqui a gente talvez olhe pra isso com uma certa tranquilidade. Porra, filmes ou até obras em que até determinado momento o assassino tá escondido e a gente tem que encontrar ele. Mas aqui, acima de tudo, é definidor pra isso. E eu nem digo isso só do ponto de vista técnico. Nossa, olha como isso aqui é importante pro cinema. Olha como isso aqui definiu o cinema. Não, olha como isso aqui é feito com tamanha maestria que as costas desse personagem é filmada, o assovio desse personagem é ouvido, a sombra desse personagem
acaba assolando toda a cidade a partir do momento em que ele se encontra em uma placa em que uma criança tá lendo, sabe? Não é só retirar o personagem da cena, sabe? É o quanto a gente consegue. Também não são pistas que ele vai deixando e a gente vai descobrindo. Não tem nem pistas, a gente não vai descobrindo, a gente sabe quem é o assassino. Nós, os espectadores, sabemos quem é o assassino, mas ele não está na cidade, ele não deixa pistas pra cidade. As pistas que são deixadas são muito diretas, sabe? Ou até são muito sensíveis também. Muito foda isso, sabe? Eu até queria ler o que o Luc Moulet falou sobre. Que nem eu falei, é um filme bastante debatido, de um diretor bastante debatido, então se direcionem pra conversa que vale muito a pena, tá? M inaugurou o tema que rapidamente se tornou o favorito de Lang. A oposição entre a justiça oficial, lenta e frequentemente injusta, e a justiça individual, justa e rápida, porém ilegal. Esse tema ainda seria combinado com o da vingança, sua grande ferramenta dramática, mas que aqui aparece de maneira quase acidental. No caso de M, nota-se que essa oposição corresponde à incapacidade da República de Weimar de combater a eficiência da organização nazista, que já havia emergido do submundo. No final, o Tribunal dos Mendigos sentencia Becker à morte, mas a polícia intervém. A lei o manda para um manicômio por alguns anos. Pais, tomem conta de suas crianças, grita a última cena. Essa é uma afirmação que define a então situação da Alemanha, uma que não escolhe um lado, mas apresenta os prós e contras da falência da democracia e os perigos do fascismo. Enfim, eu acho que eu não preciso mais contribuir para M, além do que foi dito aqui pelo Mulê, tá? Porque são essas coisas que acabam sendo evocadas, tá? E agora a gente pula pra Curaçao, que tá ganhando o mundo aí, na Copa do Mundo, que tá, né, conquistando geral. Claro, essas seleções mais underground, essa seleção, principalmente essas que fazem sua primeira participação, elas sempre são bastante interessantes de acompanhar, a gente sempre fica bastante entusiasmado e torcendo. Mas aqui na nossa Copa do Mundo de filmes, se você já assistiu aos outros, e eu acho que na introdução padrão eu falei também, eu sempre procuro o mais perto possível do que possa ser um filme daquele país, sabe? Então, tem muito país que é coprodução, né? A Suíça faz muita coprodução com a França, enfim, diversos aqui, o Paraguai com a Argentina, diversos durante a série. Tem um grupo que foi basicamente só isso, inclusive, acho que foi o grupo B, se eu não me engano. E Curaçao, na verdade, mal e mal independente né? Porque Curaçao, na verdade, é uma ilha que ainda se eu não me engano, posso estar passando a historiografia errada, mas ele ainda é dependente da Holanda. Ainda é um país comandado pela Holanda, pelos Países Baixos. Então, toda vez que eu tentava encontrar um filme que fosse de Curaçao, eu caía, na verdade, em filmes da Holanda. Eles são considerados filmes holandeses. Na maioria dos casos, na verdade, de fato, eram produtoras holandesas ou diretores holandeses que iam à ilha para gravar na ilha, que iam para fazer um filme na ilha. E aí, eu até cheguei a dar uma olhadinha, não assisti ao filme inteiro, então eu não vou nem falar sobre os filmes de Curaçao. Cheguei a olhar o Buladoc, e toda vez que eu encontrei outras pessoas fazendo essa mesma série que eu aqui, de um filme por país e tal, e sempre chega em Curaçao, acabam falando de Buladó. Eu tenho uma vaga impressão de que a galera pesquisou, sei lá, filme de Curaçao, apareceu o Buladó, porque é sempre a primeira aparição ali, e nem se interessou muito em entender, na verdade, que ele não é exatamente, né? Ele pode até ter sido gravado no país, mas muito tá sendo atribuído à Holanda. Se eu não me engano, inclusive, ele foi às premiações como filme holandês, não como filme de Curaçao. Eu cheguei a encontrar, né, enquanto eu fazia a lista, um diretor de Curaçao. Mandei mensagem pra ele, porque eu não encontrei o filme dele em lugar nenhum. Inclusive, o nome do filme tá aberto aqui do lado, Leyenda de Boutefil. Eu encontrei isso aqui e ninguém tinha visto, né? Ele tem 0 visualizações no Letterboxd. Eu mandei mensagem pro diretor do Instagram, me identificando, falando que eu tô fazendo tal a série aqui, queria tentar ver o filme. Se ele pudesse me disponibilizar de qualquer maneira o filme pra ser visto, né? Sem legenda, o caralho, eu ia ver pra poder falar aqui. Não tive respostas e ficou por isso. Eu preferi não comentar Buladó pra não fugir muito disso, mas deixo aqui citado, pelo menos é um filme que foi filmado lá, mas fica aqui a trágica história, né? A gente não pode falar de um filme de Curaçao, porque meio que não é um país independente, né? É um país dependente ainda da Holanda. E aqui a gente pula pra Costa do Marfim com The Woman with the Knife ou La Femme au Coquetou.
de Timothée Bassori. Um jovem intelectual marfinense, cujo nome não é revelado, retorna à sua terra natal após uma longa temporada na França. Incapaz de conciliar suas recém-descobertas visões modernistas com suas tradições africanas e obcecado por sua inibição sexual, o homem passa a ser assombrado pelo espectro de uma mulher empunhando uma faca, que ameaça destruir qualquer relacionamento potencial com outras mulheres. Bom, eu acabei de passar uma sinopse, né? A senhora sinopse maneira aqui. E, na verdade, é um filme que era justamente o que eu esperava. Um filme bastante inspirado na Nouvelle Vague, ou com bastante raízes da Nouvelle Vague. Ele é um filme de 69, então ainda está inserido nesse contexto. E, claro, para um país como a Costa do Marfim, é um país que recentemente havia conseguido sua independência em relação à França, né? Foi em 1960, esse filme é nem uma década depois da independência. Então ainda, claro, ainda hoje, né, naturalmente, como todas as raízes coloniais deixa, ainda hoje um país muito influenciado pelas morais francesas, ou pelo menos por uma cultura que foi deixada. E aqui, evidentemente, como a sinopse também já trouxe, isso é central, né? Claro que também é um filme que vislumbra, e isso talvez seja o que menos me interessa, olha bastante pra psicanálise, mas era muito difícil não olhar nesse contexto em que a gente tem um personagem que se insere na cultura do colonizador e retorna pra sua cultura colonizada e tenta conciliar e tenta compreender essas coisas. É muito difícil que não vá olhar também pra uma certa relação de passado e presente, né? E aqui bastante influenciado, claro, pela figura da mãe e do filho, né? Esse personagem, no final das contas, descobre que essa mulher, ele tem essa conclusão final, que essa mulher da faca que assolava ele, que trazia medo nele, na verdade era a figura de sua mãe, né? Então existia esse medo, esse receio, essa relação um pouco... essa relação quase nada definida com o passado, sabe? Muito presa ainda no passado. Em geral, ainda um pouco diferente do que o Ousmane Sembene fazia principalmente com A Negra D. Ele é um filme com pouquíssimo domínio técnico, né? Ele é um filme com um pouquíssimo requinte técnico, nunca caindo numa tecnocracia aqui, porque inclusive a ausência da técnica em alguns momentos aqui foi bastante interessante. Não é nem ausência, né? Não é como se ele não soubesse o que tá sendo feito, inclusive bastante inspirado na Nouvelle Vague, então referência existia, sabe? Mas uma filmagem um pouco primitiva, uma filmagem um pouco ou principalmente uma decupagem um pouco primitiva, que em alguns momentos do plano ele era ou mal cortado ou mal encenado dentro dele mesmo, assim, um pouco mal composto dentro dele, o que acabava sendo até meio vago às vezes, né? Pra um filme tão preenchido, pra um filme com tanto preenchimento, ou com tanta ausência intencional de lacunas, né? Com lacunas não preenchidas, essa falta de preenchimento dele às vezes era, sei lá, sabe, só desleixo e acabava que não era positivo, né? Porque a gente pode sempre cair nessa falsa dialética, né? Não, mas olha, porque de fato, né? A gente vai olhar pro filme pelo que ele é e não pelo que ele deveria ser. Então, essa ausência, que não é uma ausência, mas essa ausência de técnica acaba produzindo um efeito novo pro filme que pode acabar produzindo algo sensacional pro filme, algo que torna o filme, na verdade, muito melhor do que ele poderia ser, sabe? Mas, ou do que ele seria se fosse muito bem controlado. Às vezes o controle é muito mais pragmático, muito mais problemático, né? Fato é que o controle, o descontrole controlado, o descontrole intencional, sempre ele é mais bem direcionado dentro do próprio descontrole. O que é o próprio Sganzerla, que nem eu falei lá no Sem Essa Aranha, sabe? Um filme completamente desorientado, mas orientado a ser desta maneira, sabe? Aqui às vezes era só meio vago, meio aleatório, mas tá tudo bem, sabe? Não, nada que prejudicasse a experiência completa, porque nem eu falei, não tem uma ausência, sabe? Ainda é um filme bastante direcionado, ainda é um filme com bastante referência e, claro, bastante referencial, não referencial a, mas bastante, que bebe bastante da Nouvelle Vague, inevitavelmente, por esse contexto, sabe? Num geral, nem tem muito pra onde direcionar. Eu acho que a própria sinopse ali que eu dei fala bastante sobre. É um filme que vai inserir este personagem africano em um outro contexto. A gente vai ver pouco desse contexto, mas a gente vai ver a volta dele. E a volta dele tá muito carregada do contexto que é a França. Então, basicamente, como que esse personagem domesticado pode voltar às suas origens? Ou como ele pode voltar agora com novos nortes culturais, novos sentidos culturais, como ele pode voltar a se interessar pela própria cultura, ou como ele pode voltar até mesmo a respeitar a própria cultura, como em alguns momentos não foi exatamente feito, né? Ou não é que ele chegasse a desrespeitar, né? Não é como se ele fosse cruel,
maldoso, né? Mas muito, principalmente, cético, né? Em um contexto em que a religião importa muito, aquelas religiões importam muito, aqueles sentidos culturais, eles são muito importantes, né? Ele tentava ignorar, mas ele acabou não podendo. Embora, se a gente vai olhar, talvez, pro final mais psicanalítico, no momento em que ele compreende essa figura da mãe, já um pouco menos, com uma menor atribuição ao primórdio cultural e mais a uma explicação cética, que é o que ele justamente buscava, né? Enfim, ainda foi um filme bem legal, tá? Bem legal. Bem bom. E agora a gente vai pro Equador, que vem decepcionando nessa Copa do Mundo esportivamente, e pro filme, talvez não tão diferentemente. Estou falando de Ratas, Ratones e Rateiros. Eu escolhi esse aqui porque o nome dele é sensacional. A hora que eu tava procurando por filmes do Equador, eu bati o olho nesse, eu não queria ir pra outro, eu até poderia achar alguma opção mais legal. Inclusive, tinha um, eu talvez deixe na edição, talvez não deixe, fique aí o mistério pra você. Tinha um que me interessava muito, não lembro o nome agora, mas este nome aqui me chamou muito a atenção. E outra coisa, na capa do filme, no Letterboxd, o personagem que está sentado, ele tá usando uma camisa do Barcelona de Guayaquil. Então, se a gente tá falando de futebol, vamos tentar ir pra alguma coisa que pelo menos esteja mostrando isso, já que a gente nem teve nenhum filme de futebol aqui, né? Eu até poderia procurar alguns filmes sobre futebol em alguns países, mas se tem países que são difíceis até de achar o filme, imagina um filme de futebol deste país, né? O mundo de Salvador, um jovem e ingênuo ladrãozinho muda com a chegada de seu primo Ângel, um ex-presidiário em busca de dinheiro fácil e com um esconderijo. Salvador se envolve nos negócios escuros de Ângel numa tentativa de escapar de sua família sufocante, arrastando consigo familiares e amigos em seu caminho criminoso. Sabe o que eu, de uma maneira que eu poderia resumir de entrada este filme? A impressão que eu tive dele é que é algo muito próximo ao Cidade de Deus do Equador. Claro que eu digo isso como brincadeira, até porque o filme é de 99, então ele vem antes do próprio filme do Meirelles, né, o Cidade de Deus. Mas é muito, quando eu fui ver a reação da galera, era muito assim, este é um dos grandes filmes do cinema equatoriano, mas alguns, assim, porra, é o grande filme do cinema do Equador. Outros, este é um dos grandes filmes do cinema do Equador do termo do ponto de vista de público e de encontrar as pessoas, assim, ou até de retrato, de certa forma, um retrato da atualidade social dessas pessoas nesse contexto aqui, mas talvez não seja um dos grandes filmes em relação, né, do ponto de vista fílmico, que muita gente percebe sobre a Cidade de Deus aqui no Brasil. Mas tem aqui uma coisa que eu preciso muito rever Cidade de Deus, tá? Eu já vi faz uns 6 anos, pretendo rever ele pra, de fato, formar uma opinião a respeito. Mas de cabeça aqui tem algo que neste filme me interessa muito mais que em Cidade de Deus. Ou que, se Cidade de Deus preservasse um pouco, se preservasse um pouco a não fazer, se prestasse um pouco a não fazer dessa maneira, ele poderia ganhar como filme. Algo que eu cortei porque o Luffy começou a latir, ele está aqui do lado aqui, eu só não vou filmar ele para não destruir o cenário, mas não lembro em que ponto parou, mas algo que me interessa mais aqui neste filme é como ele preserva muito mais uma certa alienação dos personagens envolvidos que levam eles ao caminho da dor do que prestar o serviço da dor. O que eu quero dizer é um filme que ele se interessa um pouco mais pela inocência destes personagens, que eles estão de fato alheios, eles não... os personagens aqui, o protagonista lá em Cidade de Deus, ou todos os envolvidos que acabam caindo e caindo em desgraça cada vez mais e cada vez mais se degradando por um sistema que impõe isso. Lá em Cidade de Deus, ele é muito mais expositivo com a dor destes personagens. Ele busca muito mais a dor destes personagens nesse cenário. Ele é muito mais espetacularizador disso do que aqui, em que a dor se preserva, o contexto social se preserva dentro da inocência desse personagem. Ou não exatamente uma inocência, porque falando em inocência aqui, se talvez você... mas bandido não é inocente, não sei o quê. Não é nem a inocência de olha como ele é um pobre coitado, mas olha como ele tá sendo condicionado a um ciclo de violência que vai levar ele gradativamente mais pro inferno, sabe? Aqui essa inocência, que não é tão inocente, mas aqui uma inocência ilustra muito melhor um caminho de dor do que em Cidade de Deus. E claro, não preciso falar de Cidade de Deus aqui, porque o filme não tem nada a ver com isso, né? Eu só acabei assemelhando e acho que talvez, se utilizando como exemplo, fique fácil de entender o que tem de melhor aqui no filme equatoriano. Mas no mais...
Outra coisa que me interessa mais do que em Cidade de Deus, mas que não necessariamente diz que é bom nesse filme, é que ele também, igual lá no caso da Costa do Marfim, ele também é pouco controlado, ele também não é muito, exatamente muito inteligente, e aqui muito menos munido de referência. O Sebastián Cordeiro, inclusive, estava estreando como diretor com esse filme, então ainda às vezes um pouco aleatório, às vezes ainda um pouco ou literal, ou até às vezes te aliena um pouco dos sentidos desses personagens, sabe? Às vezes um pouco introspectivo, às vezes pouco entrando nas margens que a gente tá encontrando ali, e mais interessado no fato de que esse personagem tá entrando num limbo por causa do outro. O que eu quero dizer, existe pouca encenação disso, existe pouca encenação desse personagem entrando nesse limbo. Mas ainda é um filme bem interessante, ainda é um filme bem ok, bem razoável, bem maneirinho. Talvez mais legal que o próprio Cidade de Deus. E tá na hora de Lionel Messi, então agora a gente fala dos resultados. E bom, como a Copa do Mundo já tá rolando, alguns resultados aqui dentro do simulador, eles já estão... Eles já aconteceram, né? Então acaba que não tem como eu editar. Mas se alguma coisa, a partir dos próximos vídeos, se eu discordar de algum resultado que tenha acontecido na vida real em relação ao filme, eu, ao invés de colocar o printzinho do simulador, eu faço eu mesmo a artezinha aí e enfim. Na primeira rodada, Alemanha e Curaçao se enfrentaram, Costa do Marfim e Equador se enfrentaram. Neste momento, a Alemanha meteu um 7-1 no Curaçao e a Costa do Marfim venceu por 1-0 o Equador. Como o Curaçao não foi para disputa, eu vou acabar atribuindo um 3-0 em todas as suas condições, né? Mas aqui, então, o melhor filme do grupo pegou um filme que não foi e meteu 7-1, acho que nada mais que justo. A Costa do Marfim e Equador, o resultado perfeito pra mim, sabe? Eu acho que é exatamente isso que eu colocaria em relação aos filmes, né? Costa do Marfim e Equador. Os dois muito bons, os dois muito falhos, os dois ainda com alguma tentativa de se encontrar um pouco distante do ideal, mas os dois filmes muito bons ainda, dois filmes muito legais ainda, e o da Costa do Marfim com uma vantagenzinha, acho que de ser um pouco mais referenciado, né? Na segunda rodada, a Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2-1, o Equador empatou em 0-0 com o Curaçao, que nem eu falei, seria atribuído aqui um 3-0 pro Equador, porque o Curaçao não foi, mas vamos manter aqui por enquanto, se precisar a gente troca, e a Alemanha eu colocaria talvez um 3-1, um 4-1 pra Alemanha, mas os 3 pontos estão com quem deveria estar aqui, né? E na terceira rodada a gente tem agora sim pra escolher, neste momento que eu tô gravando não aconteceu a terceira rodada, então Equador e Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim, como eu já adiantei, Costa do Marfim vence por 3-0 um Curaçao que não foi a disputa. E a gente tem aqui então Equador e Alemanha. Eu adiantei bastante sobre como um é o melhor filme do grupo, o outro é interessante, mas muito distante, assim. Então, se a Alemanha venceria por um 4-1, eu acho que nada mais justo aqui também. Eu vou manter um 4-0 pra Alemanha, mas é porque o filme do Lang, ele é espetacular, tá? Eu realmente acho que o filme do Equador aqui, ele poderia avançar, e vou considerar os 3 pontos no momento em que eu for ver quem avança de fase, pra gente poder montar um mata-mata legal aqui. Vou considerar esses 3 pontos pro Equador, os 3-0 no Curaçao, tá? Porque aqui neste momento a gente tem a Alemanha com 9 liderando, venceu todos os seus jogos, claro. Uma Costa do Marfim em segundo, perfeitamente, vencia Curaçao e vencia o Equador. O Equador vem em terceiro, neste caso, com 3 pontos, vencendo o Curaçao, mas ainda um filme bem razoável, bem bacana. E um Curaçao que, infelizmente, não pôde ir à disputa. Se você conhece um filme de Curaçao, eu peço que você deixe aqui no comentário e que eu possa ver. Eu até faço um vídeo dedicado só ao filme de Curaçao, se isso acontecer. Não vai acontecer, infelizmente, então Curaçao fica tristemente eliminado aqui, sem poder participar, sem poder fazer frente. Enfim, o vídeo foi esse, gente. Lionel Messi estará em campo daqui a pouquinho. No momento em que esse vídeo sair, você já sabe que ele fez 5 gols e agora tem mais de 20 gols na Copa do Mundo. E é o maior artilheiro insuperável. Tomara que isso aconteça. Muito obrigado por ter assistido. Reitero aqui, se inscreva no canal. Já estamos nos 200, mas ajude-nos a chegar em 250, a 300, ao quanto for, ao infinito. Deixe seu like agora que você assistiu, você sabe se você gostou ou não. Então, se você também não gostou, pode deixar seu dislike, infelizmente. O comentário, como eu pedi aqui, Curaçao. Se você conhece algum outro filme do Equador que poderia fazer frente, se
você acha que não peguei o melhor filme da Costa do Marfim, se você acha que a Alemanha tem mais a entregar, eu realmente acho que a Alemanha tem mais a entregar, tá? Eu talvez tenha prejudicado um pouquinho, embora eu tenha colocado um filmaço também, não era o Murnau, né? Enfim, muito obrigado por ter assistido. Considere compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ver este vídeo. Se você chegou a partir desse vídeo aqui no grupo E, assista aos outros vídeos da série, grupo A, B, C e D. Vai lá conhecer o cinema de outros países, vai lá ver o que eu tenho a dizer de países que a gente já conhece, como Brasil e Estados Unidos. Enfim, muita coisa que pode se gerar dessa série e vai continuar se gerando, porque a gente chega daqui a pouco no grupo F, que talvez seja o grupo da morte. Muito obrigado por ter assistido e até mais, gente. Valeu!